Em abril de 1997, uma mulher vestida com uniforme de enfermeira saiu de um hospital da cidade do Cabo, na África do Sul, carregando o bebê de 3 dias apenas. A mãe dele dormia e foi por obra do acaso, 17 anos depois, que a criança roubada descobriu sua verdadeira identidade. Hala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais, histórias bizarras, histórias, mistérios e por aí vai, você está no canal certo. Então eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui, beleza? E é claro que já vai deixando seus likes aqui embaixo para estar apoiando o canal e ajudando no engajamento. Beleza, pessoal? Agora, pedidos feitos, sem mais delongas, sem mais conversas, e vem comigo para a nossa história de hoje. Imagine você ter a vida que sempre sonhou, ser amada por quem acreditava, ser seus pais e ter todos os seus desejos realizados. Mas, em sua festa de 18 anos, tudo muda. Descobrir que foi sequestrada quando bebê e que a mulher que sempre considerou a sua mãe, na verdade, é a responsável por seu desaparecimento. Bizarro, né, pessoal? Essa é a história de Zephany Nurse, uma jovem que viveu um trauma digna de um filme de terror. E suspense. Era o primeiro dia de aula na Zanwaski High School, na cidade de Cabo. Michelle Salomão começava o que seria o seu último ano na escola, mas aquele janeiro de 2015 ficaria para sempre marcado em sua memória e em sua vida. Ela tinha 17 anos e logo que chegou à escola, suas colegas de classe viram-lhe lhe falar que uma nova aluna, Cassidy Nurse, 3 anos mais jovem. O motivo era porque, na opinião deles, Michelle e Cassidy eram praticamente idênticas. Michelle não deu muita atenção aos comentários na época, mas tudo mudou quando cruzou com Cassidy no corredor mais tarde. Michelle disse ter sentido uma conexão instantânea inexplicável. Michelle disse que se sentiu como que já conhecesse a Cassidy e que isso foi muito assustador. E ela não conseguia entender por que estava se sentindo daquela forma. Apesar da diferença de idade, Michelle e Cassidy começaram a passar muito tempo juntas. Elas começaram a ter uma certa intimidade, que elas se chamavam até de menininha ou maninha. E quando as duas iam ao banheiro da escola juntas, a Michelle pedia a Cassidy que deixasse ela escovar seus cabelos e arrumar sua maquiagem. Então, quando alguém perguntava a Michelle e a Cassidy se elas eram irmãs, as duas até brincavam, dizendo que não sabiam, ou talvez em outra vida. Então, meus amores, um dia, as duas garotas tiraram uma selfie juntas e mostraram para as amigas. Alguns perguntaram a Michelle se ela tinha certeza de que não havia sido adotada. A Michelle, em resposta, dizia que não, e que isso era loucura. Então, Michelle e Cassidy foram para casa e também mostraram a foto para suas famílias. Lavona, a mãe de Michelle, comentou sobre a semelhança das duas meninas. Michael, Michael, o pai de Michelle, disse que reconheceu a nova amiga de sua filha. O pai de Cassidy tinha uma loja de eletrodomésticos, onde às vezes ele fazia compras. Mas os pais de Cassidy, Celeste e Moni Nurse, não se desgrudaram da fotografia. Disseram a Cassidy que tinha uma pergunta para Michelle. E quando as duas garotas voltaram a se encontrar, Cassidy finalmente abriu o jogo e perguntou se Michelle havia nascido no dia 30 de abril de 1997. Michelle respondeu por quê e se ela a estava perseguindo no Facebook. Cassidy garantiu a Michelle que ela não a estava perseguindo, mas que só queria saber quando Michelle nascera. Para a surpresa dela, a resposta de Michelle foi afirmativa. Semanas depois, meus amores, enquanto assistia
a aula de matemática, Michelle foi convocada de repente para a sala do diretor, onde as duas assistentes sociais estavam esperando por ela. Foi quando Michelle ouviu pela primeira vez a história de uma menina de 3 dias chamada Zephanie Nurse, que havia sido sequestrada no hospital Grouchy Shore, na cidade do Cabo, há 17 anos atrás, que nunca foi encontrada. Michelle ouviu a história sem entender o motivo. Em seguida, as assistentes sociais explicaram para ela que havia fortes evidências de que Michelle poderia sim ser a criança que havia sido roubada há 17 anos atrás, na tentativa de esclarecer o que considerava um mal-entendido. Michelle explicou que não havia nascido no Hospital Grouchy, e sim no Hospital Retreat, a 20 minutos de carro dali. Era isso que estava escrito em sua certidão de nascimento. No entanto, as assistentes sociais responderam que não havia nenhum registro de seu nascimento por lá. Apesar de achar que tudo não passava de uma grande confusão, Michelle concordou em fazer um teste de DNA para confirmar isso. Mas a Michelle acreditava muito na sua mãe, que a criou, e ela acreditava que a mãe jamais mentiria para ela. Por isso, ela tinha certeza de que o teste de DNA daria negativo. Mas, para sua surpresa, mais uma vez, os resultados confirmaram as suspeitas. Michelle Salomão e Zephanie Nurse eram a mesma pessoa. Ou seja, meus amores, o bebê roubado do hospital Grouchy em 1997. Michelle ficou em estado de choque e sua vida virou de cabeça para baixo. A história do bebê roubado, agora uma jovem quase na vida adulta, sendo encontrada quase por acaso, quase 2 décadas depois. Foi destaque no noticiário da África do Sul e de todo o mundo. A partir daí, a vida de Michelle mudou completamente. As autoridades disseram que Michelle não poderia voltar para casa porque em 3 meses ela completaria 18 anos e poderia tomar suas próprias decisões. Mas, meus amores, naquele momento, ela tinha que ficar em uma casa segura, né? Com as pessoas que ela confiasse. Então, Michelle recebeu notícias ainda piores. Lavona Salomão, a mulher que acreditava ser sua mãe, havia sido presa. O mundo de Michelle acabou aí. E ela precisava da mãe em sua vida. E ainda perguntar o porquê e o que estava de fato acontecendo. Pois Michelle tinha ficado perplexa quando soube ser filha de outra pessoa. Imagine a cabeça dessa menina. Michelle estava presente quando o marido de Lavona, Maicon, o homem que Michelle considerava seu pai, foi interrogado pela polícia. Ela disse que pôde ver a tensão no rosto dele e seus olhos cheios de sangue, enquanto Michelle sentiu muito medo dele. A polícia queria saber se ele fazia parte da trama do sequestro, né? Se ele era cúmplice, né, pessoal? Então eles começaram a interrogar a Michelle. Nessa conversa com a polícia, Michelle disse que seu pai era um cara tranquilo e gentil, e que ele era sim seu pai, sua rocha, um exemplo para ela, e que aquele policial o fazia parecer o contrário de tudo que ela sempre imaginava dele. O pai dela dizia que não tinha feito isso, e que Michelle era sua filha, e que não tinha como ela não ser, e que ele não tinha participado de nada disso. A polícia nunca encontrou provas de que Maicon Salomão soubesse que Michelle fora tirado dos seus pais biológicos sem permissão, e ele acabou libertado. Em sua defesa, ele alega que Lavona estava grávida de Michelle. No entanto, as autoridades acreditam que Lavona tenha sofrido um aborto espontâneo. Ela então teria roubado a menina e fingido que havia dado à luz a ela. Lavona acabou detida, acusada de sequestro e falsidade ideológica. Seu julgamento ocorreu nos meses seguintes. Embora Celeste e Moni Nurse tenha tido mais 3 filhos, eles nunca pararam de procurar a sua primeira filha, meus amores, Zephanie, e comemoraram seu aniversário todos os anos, mesmo depois de se divorciarem.
No entanto, durante todo esse tempo, sua filha crescia ali por perto e eles nem imaginavam. A casa dos Salomões fica a apenas 5 metros das dos Nurses. Quando criança, Michelle correria pelo campo em frente à casa dos pais biológicos, sem imaginar, enquanto Michael jogava futebol. Agora, após 17 anos, as orações da família Nurse foram atendidas. Michelle se reuniu com os pais biológicos em uma delegacia rodeada por assistentes sociais. Nesse encontro, eles se abraçaram muito forte a Michelle e começaram a chorar, o que era natural, pois haviam encontrado a filha roubada, né? Depois de tantos anos de procura. Mas a Michelle não se sentiu confortável, meus amores, infelizmente, e ficou pensando que ela tinha que entender o sofrimento daquelas pessoas. Era muito triste, mas ela não sentiu nada e nem falta dele todos esses tempos, porque ela nem sabia da existência deles. Michelle estava numa encruzilhada emocional. De um lado, seus pais biológicos, com os quais não tinha nenhum tipo de ligação e que queriam recuperar o tempo perdido. Agora, já de outro, a mulher que chamava de mãe estava atrás das grades. O julgamento de Lavona Salomão no Tribunal Superior da Cidade do Cabo começou em agosto de 2015. Tanto Michelle quanto seus pais biológicos estavam lá para ouvir o testemunho de Lavona, né? Então estavam todos ali presentes para ver esse julgamento. Então, durante o julgamento, Lavona Salomão negou ter cometido o crime. Falou sobre a vontade de ser mãe, seus vários abortos espontâneos e seus desesperos de adotar um filho. Lavona disse que recebeu Michelle de uma mulher chamada Silvia, que estava fazendo um tratamento de fertilidade. Silvia teria dito a Lavona que o bebê pertencia a uma jovem que não estava interessada em manter esse bebê e que queria que o bebê fosse adotado, mas não havia evidências de que Silvia existisse. Além disso, quase 2 décadas após o incidente, uma testemunha identificou Lavona como a mulher que diz ter visto vestida de enfermeira levando Zéfane do hospital onde Celeste dormia. O tribunal concluiu que Lavona era culpada. Em 2016, Lavona Salomão foi condenada a 10 anos de prisão por sequestro, fraude e violação no Estatuto das Crianças. E também foi criticada pelo juiz por não demonstrar nenhum remorso durante o seu julgamento. Alguns meses depois, meus amores, Michelle visitou Lavona na prisão e pôde falar com ela finalmente pela primeira vez, desde que recebeu a visita dos assistentes sociais em sua escola. Michelle realmente queria saber a verdade, né? Descobrir o que havia acontecido num dia em que Lavona a levara da mãe no hospital. Mas a Lavona respondeu que um dia contaria a verdade, mas que ela não havia roubado. Michelle não acreditou, claro. Perante ali todos os, né, pessoal, não tinha como ela acreditar, né? Já se passaram, pessoal, mais de 4 anos desde que Michelle descobriu a verdade sobre sua identidade. Quando ela completou 18 anos, no final de abril de 2015, chegou a considerar morar com um de seus pais biológicos, mas acabou mudando de ideia. Ela diz não guardar rancor de sua mãe de criação e a perdoa por tudo. Que exemplo, né, pessoal? Michelle teve dificuldades para construir um relacionamento com sua família biológica. E ela confessa que às vezes sentia que os odiava por levar sua mãe embora. Ela ainda visita Lavona na prisão em Worcester, a cerca de 120 quilômetros de onde vive. Mas é uma longa viagem, especialmente agora que tem 2 filhos. Lavona Salomão deve ganhar liberdade em 6 anos. E Michelle diz que muitas vezes deseja acelerar o tempo. Ela ainda está morando na casa da família e esperando a mãe voltar. Talvez, surpreendentemente, Michelle Salomão tenha escolhido manter o nome com a qual foi criada e não com o que recebeu quando nasceu. Mas, de alguma forma, apesar da montanha-russa psicológica de descobrir que a mulher que a criou realmente a roubou,
ela de alguma forma fez as pazes com ambas as suas identidades. Que história, né, pessoal? Você imaginou você ser criada ali por uma família, por uma mãe, por uma pessoa e de repente você descobrir que a sua vida é uma mentira e que você foi roubada da sua mãe biológica? Gente, é uma situação muito difícil, né? Porque ela, eu imagino a Michelle, porque ela pegou amor, né? Pela mãe, né? Para ela, a Lavona era a mãe dela, né? E eu também entendo o sofrimento da família biológica, né, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a história de Zephyr Nurse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Vocês me deixam muito feliz com o apoio de vocês, tá bom, pessoal? E mais um recadinho que eu quero deixar aqui no final para vocês, só para estar me despedindo, tá bom? Pessoal, agora, como eu moro nos Estados Unidos e aqui é inglês ou espanhol, né? E muitas pessoas de outros países também que falam espanhol me acompanham. Graças a Deus que o meu canal está crescendo aí e chegando a outros países, fico muito feliz com isso, e não só no Brasil. Então eu comecei a colocar legenda nos meus vídeos. Então agora vai ter legenda em espanhol e vai ter legenda também em inglês. Então, if you speak English now, my videos have legend for you, okay? For you understand me better. E se usted habla espanhol, meus vídeos agora vai ter la legenda abaixo para todos vocês para estar me compreendendo melhor. Ok, pessoal? Então, esse foi o meu recado. Eu espero que todos passem bem. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e a gente se vê de novo no próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração de cada um. Amo todos vocês e a gente se vê na nossa próxima história. Fui!